Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é um texto que se encontra no começo do livro de Marcos capítulo de número 1, a partir do versículo 9, um texto que vai falar a respeito do batismo de Jesus e a respeito também da tentação de Jesus no deserto. E neste texto, Marcos vai nos dizer o seguinte: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como uma pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Nós temos aqui duas descrições bastante importantes a respeito do ministério de Jesus, do início do ministério de Jesus. E nós podemos observar algumas coisas do início do ministério de Jesus. A primeira coisa que nós podemos observar é que o mesmo Espírito que desce como uma pomba, o mesmo Espírito que fala quando Jesus termina o seu batismo, que Jesus é o Filho amado, em quem ele tem todo o seu prazer, esse mesmo Espírito é o mesmo Espírito que leva Jesus ao deserto para ser tentado. E nós podemos aprender com isso que a ordem das coisas é muito importante. A ordem dos eventos aqui é algo extremamente importante, porque Jesus, ele vai ao deserto e ele vence o deserto porque ele é filho de Deus, mas ele não se transforma em filho de Deus por causa do deserto. Ele não se transforma em filho de Deus por causa das tentações, por causa das aflições, porque ele vivia entre feras. Ele não se transforma em filho de Deus depois de um tempo. Não, ele passa por esse período de deserto, mas antes disso, ele já era o Filho amado. Ele já era justamente o Filho de Deus, em quem Deus tinha todo o seu prazer. E veja que nós podemos notar também que Jesus, Marcos vai nos dizer que Jesus, ele, quando é tentado no deserto, quando ele está no deserto, ele é tentado por Satanás, ele vive entre as feras, mas os anjos lhe servem. E assim como Jesus é enviado ao deserto para ser tentado ao deserto, nós também muitas vezes, como filhos de Deus, somos enviados aos desertos da nossa vida. Muitas vezes nós estamos como Jesus estava, não na mesma intensidade, mas muitas vezes nós também vivemos um período de deserto. Muitas vezes nós vivemos também tentados por Satanás. Muitas vezes nós vivemos também cercado de feras, como Jesus estava cercado. E como nós podemos vencer estes desertos das nossas vidas? Como nós podemos vencer estas tentações da nossa vida? Como nós podemos viver entre as feras, entre homens que querem simplesmente engolir os outros homens vivos? Bom, eu creio que é por isso, justamente por isso, que a ordem dos eventos aqui é muito importante. Jesus vence o deserto, ele vence as tentações, ele consegue viver entre as feras, justamente porque ele tinha consciência de quem ele era, porque ele era o Filho amado de Deus, porque ele sabia exatamente quem era o seu Pai. Então, você também pode estar passando por esse período de deserto, pode estar passando na sua vida por esse período de tentações, pode estar passando na sua vida por esse período onde você está cercado por feras. Como você vai conseguir vencer tudo isso? Bom, nós também temos o mesmo Espírito que testifica dentro do meu e dentro do seu coração que nós somos filhos de Deus. Se você depositou a sua fé neste homem chamado Cristo Jesus, se você nasceu de novo, então nós, assim como Jesus, podemos sim passar pelos desertos da nossa vida, podemos ser tentados talvez pelo próprio Satanás, podemos viver entre as feras e ainda assim sairmos vitoriosos.
É interessante que nesse texto não há como não comparar a tentação de Jesus com a tentação de Adão. E quando nós olhamos para Adão, nós vemos que Adão é o primeiro homem e o primeiro homem ele é tentado não num deserto, mas num jardim. Ele tem à sua volta não feras, mas ele tem à sua volta uma esposa, uma companheira. E ainda assim esse Adão erra, ainda assim esse Adão falha, ainda assim esse Adão cai. Mas esse segundo Adão, esse segundo homem, chamado Jesus Cristo, ele é tentado de uma forma muito mais difícil. Agora ele é tentado não num jardim, mas num deserto. Agora ele é tentado não cercado de árvores que ele pode comer, mas agora ele é cercado de feras que podem comê-lo. Ainda assim, ele vence essas tentações. Então, que eu e você possamos ter esta plena consciência de que nós somos a imagem e semelhança do segundo Adão, desse homem chamado Cristo Jesus. E porque nós somos conforme a imagem e semelhança desse segundo Adão, porque nós temos a natureza desse segundo Adão, porque o mesmo Espírito que habitava neste Jesus é também o mesmo Espírito que habita nas nossas vidas, porque o mesmo Pai de Jesus é o mesmo Pai das nossas vidas, porque o mesmo Espírito que testifica que Jesus é Filho de Deus é o mesmo Espírito que também testifica que eu e você somos filhos de Deus. Por este motivo, nós podemos passar pelos desertos da nossa vida sem desanimarmos, sem sucumbirmos, sem sermos destruídos por Satanás ou pelas feras que nos cercam. Você está passando por desertos na sua vida, que você se lembre do seu batismo. Você está passando por desertos na sua vida, está passando por tentações, feras te cercam, que você se lembre de que antes de tudo isso, o Espírito Santo testifica na minha e na sua vida de que nós somos filhos de Deus. Nós somos amados do Pai e Ele cuidará de cada um de nós. O deserto não pode nos destruir. O mesmo Espírito Santo que fala ao meu e ao seu coração é aquele que nos permite passar por todas as dificuldades da vida. Ele está no começo e Ele estará conosco no final. E está conosco dia após dia, durante a nossa caminhada. Que Deus abençoe o seu dia. Um grande abraço para você e até a próxima.